Eu já falei pra vocês algumas vezes que a culpa da falta de placas de vídeo no mercado não é única e exclusivamente dos mineradores. É bom deixar isso claro, porque senão vocês vão pensar que os mineradores compraram todas as placas de vídeo do mercado. Eles não compraram todas, eles só compraram a grande maioria. Eles não compraram exatamente todas as placas de vídeo. Mas claro que isso não ajuda muito na situação. É fato que mesmo que a gente tivesse numa situação mais normal de supply, ou seja, que as fabricantes fossem capazes de entregar um pouco mais de placas no mercado, você disputar com quem vai comprar containers de placas de vídeo não é exatamente uma coisa que ajuda muito no preço. Mas isso difere bastante dos mineradores individuais, aqueles que têm meia dúzia, uma dúzia, 50, 100 placas de vídeo. São caras com milhares de placas de vídeo. E como eu disse, não é exatamente culpa, bom, pelo menos desses mineradores menores. Talvez os mineradores maiores tenham uma parcela de culpa um pouco maior. Mas a verdade é que o produto está aí para ser vendido para quem quiser comprar para a finalidade que ele quiser. Na verdade, se você quiser comprar uma placa de vídeo para usar como calço de porta, nada te impede. A verdade é que não existe nenhuma regra proibindo você usar uma placa de vídeo de 30 mil reais para calçar uma porta. É que não faz muito sentido, né? A não ser que você tenha uma porta de um palácio. Mas é claro que às vezes você deve se imaginar assim, mas e se não tivesse mineração? Se não tivesse mineração, será que ia mudar alguma coisa? Ou se as placas não minerassem, será que ia mudar a situação? Será que esses caras iam parar de comprar placas de vídeo ou iam gastar com outras coisas ou iam minerar outras coisas? É esse cenário que deveria ser hipotético e na verdade não vai ser hipotético daqui pra frente, a gente só não sabe por quanto tempo isso não vai acontecer. Você talvez esteja familiarizado ou não, mas há pouco tempo a Nvidia lançou a RTX 3060. Lembra da RTX 3060? Pois é, era uma placa que não deveria minerar. Na verdade, não é que ela não deveria minerar. A 3060 ela minerava desde quando ela foi lançada, mas existia uma limitação de hash rate. Ou seja, seria uma limitação enquanto a placa conseguiria entregar com performance na mineração, e era aproximadamente 50% quando ela foi lançada. Isso colocou uma esperança, né, de que sem ter que disputar pelo menos um modelo de placa de vídeo com os mineradores, você ia disputar isso só com outras pessoas que queriam a placa de vídeo para jogar, só para jogar, ou para fazer outras coisas, para trabalhar, mas não para minerar. A própria Nvidia acabou quebrando essa trava da mineração que era inquebrável. A Nvidia disse não, são vários fatores, não é apenas uma questão de driver, é apenas uma questão de hardware e driver. Mas aí, acidentalmente, a própria Nvidia acabou soltando um driver que já tinha destravado a mineração, ou seja, um driver anterior à trava da mineração na 3060. Para vocês entenderem, a 3060 foi lançada com um driver que, a partir deste driver, já não era possível minerar com força total na placa. O que aconteceu é que foi vazado um driver anterior a este, onde ainda não existia essa trava e que liberava o hash rate das placas. E, bom, o resultado foi que, bom, vocês estão vendo o preço da RTX 3060. Se não viu ainda, dá uma consultada lá que você vai entender qual que é o efeito de você liberar essa placa. Até porque é uma placa que deveria ser custo-benefício para os gamers, acabou sendo custo-benefício para quem minera, uma placa de 12 GB, né, uma placa com consumo bem baixo e que utiliza um chip com corte mais baixo também. A placa subiu de preço, não é pouco, e tudo isso graças, obviamente, à quebra dessa trava da mineração. Mas eu tenho boas notícias para vocês, nem tudo está perdido, e apesar da gente, né, ter passado por este fato muito triste, né, de ter liberado o driver onde acidentalmente esse driver foi parar no mercado, ninguém sabe como, mas veio da própria Nvidia, curioso. Mas enfim, veio parar e destravou. A boa notícia é que a Nvidia não desistiu. Senhores, ela não desistiu, ela vai vazar outro... Não vai vazar outro driver, ela vai soltar outra série de placas de vídeo com a trava para o hash rate. Então aqui ó, tem os resultados, né, que apareceram aí no videocards, mostram aí a limitação do hash rate. E tá mostrando ali aproximadamente 50%
do que é capaz de minerar uma placa da série anterior ou da série atual, das RTX 3070 e 3080, tá? Então a gente vai ter ali uma limitação bem importante e que deve derrubar bastante o lucro dos mineradores, tá? Como eu disse, isso deve abranger as outras placas também. O que a gente teve confirmação por enquanto são essas placas LHR 3080 e 3070. Adicionalmente, nós temos também já alguns rumores, né, de uma 3050 Ti e de uma 3050 que já são, na verdade, cogitados há muito tempo, que devem chegar em breve. Essas placas também devem trazer essa trava para mineração, independente das configurações, se elas vão ser ou não interessantes. É claro que a gente está falando aqui, por enquanto, da mineração de Ethereum, que é a mineração que está sendo mais rentável, que é mais normalmente utilizada. Mas a 3060, mesmo com a trava, já conseguia minerar outras moedas. Então se você está pensando, finalmente conseguir, né, comprar uma placa de vídeo num preço decente sem disputar com os mineradores, e a resposta é provavelmente não. É claro que há um movimento interessante, né, para tentar equilibrar um pouco essa oferta e procura. A verdade é que as fabricantes não têm condições de simplesmente atender todo mundo, né? Se elas estão mais interessadas em atender os gamers ou atender os mineradores, aí é um assunto completamente diferente. Mas a verdade é que elas não têm condições de aumentar por hora a produção de placas de vídeo. Isso vai demorar vários anos, né? Pelo menos 2 ou 3 anos para a gente sentir um efeito. Ainda que o investimento seja feito hoje, como eu já falei para vocês algumas vezes, o próprio governo americano está querendo investir para que tenha o desenvolvimento de tecnologia lá. A verdade é que não vai acontecer de mudar de uma hora para outra. Não tem nenhum efeito que possa simplesmente alterar, a não ser que exista uma alta entrada de placas de vídeo no mercado de usados, como a gente teve antes no crash da mineração. Coisa que aparentemente não deve acontecer tão já, a não ser que algum evento hiper catastrófico aconteça. Não vai baixar o preço da placa de vídeo, na verdade a tendência é subir. E nós tivemos recentemente ainda uma notícia de que outros setores enfrentam dificuldades muito grandes com chips. Então não é só processador, não é só GPU, não é só memória, não é só PlayStation 5, Xbox, não é só smartphone, não é só Smart TV. Outros setores que dependem de chips, que dependem de semicondutores, estão praticamente parando as suas produções por falta, né, de uma cadeia de produção capaz de entregar os produtos. Então eles simplesmente não conseguem manter em produção veículos, equipamentos, vários eletrônicos por conta da falta de chips, né? Como eu disse para vocês, memória vai em várias coisas e não é simples assim você conseguir, tá? Não tem uma solução a curto prazo. A dúvida é, será que vai surgir um driver aí que de repentemente vai destravar também essas LHR? O que vocês acham? Será que vai? Porque a promessa da própria 3060 é que já ia resolver. Não, isso aí deve resolver, pelo menos das moedas que são mais mineradas, e pelo menos os grandes mineradores e tal, os pequenos mineradores não são problema, tá, ok. Mas será que vai resolver? A previsão é que essas placas cheguem no mercado já em junho, ou seja, no próximo mês a gente já deve ter as primeiras placas LHR. Devemos ter também o lançamento de provavelmente uma revisão das placas, as versões que não serão Super, aparentemente serão TI. Então a gente pode encontrar uma 3080 Ti, uma 3070 Ti muito em breve. E essas placas também devem vir com a famigerada trava para mineração. Se ela vai travar alguma coisa mesmo, se isso vai ter algum tipo de efeito, eu não sei. A única coisa que eu imagino é que se realmente isso bloquear, né, o hash rate e os mineradores não conseguirem contornar, o que eu acho muito difícil. Afinal a gente está falando do mercado de bilhões. E quando você desafia esses caras a quebrarem algum tipo de algoritmo, provavelmente eles vão quebrar. Para quem está em dúvida, o LHR é o Lower Hash Rate, esse LHR nas placas, tá? Literalmente diminuir o hash rate, ou um hash rate mais baixo nas placas. E se você está se perguntando, mas isso deve trazer algum tipo de prejuízo para a placa também, essa trava deve diminuir o desempenho. Não, a única coisa que ela faz é detectar, né, que um algoritmo de mineração está sendo utilizado e automaticamente ele bloqueia, né, esse hash rate ou diminui o hash rate pela metade. Mas para as outras aplicações não deve ter nenhum impacto, é exatamente a mesma RTX 3080, a mesma 3070, apenas com essa adição. E
sem o suporte aos drivers anteriores, tá? Então quando as placas saírem, provavelmente elas só vão funcionar com os drivers dali pra frente, dali pra trás elas não vão funcionar, a não ser que o driver apareça aí na internet sem querer de novo. Mas por enquanto é isso que deve acontecer. Essas placas devem chegar no mercado, elas devem vir com um driver no lançamento, ter esse limite de hash rate até que alguém quebre essa possível trava da mineração. E o impacto, só Deus sabe, né? A 3060 não teve nem tempo, foi bizarríssimo. A 3060 não teve tempo sequer da gente descobrir se isso faria qualquer tipo de diferença, se ela teria um preço menor do que as outras, se ela teria um impacto, se as pessoas conseguiriam comprar a placa e diminuiria um pouco, né, a procura por placas de vídeo. A gente não soube, porque em pouquíssimo tempo o driver apareceu, acabou a festa, os mineradores passaram o rodo, tá? Antes mesmo do lançamento eles já estavam comprando essas placas, já tinham muitos mineradores que tinham comprado estoques absurdos RTX 3060, mesmo sabendo que tinha trava para mineração. E aí faz a gente pensar, será que eles realmente se importavam com essa trava? Será que eles já não sabiam que alguém ia quebrar de alguma forma? Eu só acho que eles não sabiam que ia ser tão fácil assim, era só esperar até a própria fabricante soltar. Como eu já falei nos outros vídeos sobre essa trava para mineração na 3060, a AMD não tem previsão nenhuma de fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, ela não tá nem aí para esse negócio de travar a mineração, até porque eles disseram que vão colocar esforços em outros departamentos, eles nem têm, imagino que departamento suficiente para conseguir isso, eles estão brigando ainda com os drivers, então eles nem vão tentar. Até porque eu acho que é realmente um esforço meio inútil, como a gente viu nas 3060. Mas deixa aí nos comentários, digam o que vocês acham, se isso vai influenciar alguma coisa, se vocês acham que no outro dia os mineradores já vão quebrar esse algoritmo. Deixa aí nos comentários, mas para ser bem claro, não criem falsas esperanças. Nossa, agora eu vi lá aquela notícia que vai ter as placas que não mineram muito bem. Cara, na atual situação eu não duvido nada nem deles comprarem com metade do hash rate e ainda assim compensar. Ou eles comprarem para minerar em outras moedas, tá? Como não trava todas as moedas, todos os algoritmos, é possível que eles continuem comprando, afinal o dinheiro que rola é muita grana, tá? Então enquanto houver lucro, haverão pessoas correndo atrás dessas placas de vídeo. Então se você está pensando em um preço milagroso, é melhor dispensar.